Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. As ideologias estão por toda parte. Tem até aqueles que dizem que é preciso acabar com as ideologias, que é preciso desideologizar o ensino, a educação. Mas esse não é, a meu ver, o problema. O problema não é haver ideologias, porque todos os homens têm ideias, todos os homens constroem com essas ideias um conjunto de argumentos, e esses argumentos são a ideologia que a pessoa defende. O problema não é a ideologia, o problema é saber se a ideologia é verdadeira. Santo Tomás, que é o principal teólogo católico, foi elogiado por mais de 70 papas solenemente. Santo Tomás ensina que a verdade é a adequação do conceito, da ideia ao objeto. Se eu tenho uma ideia na minha mente e essa ideia corresponde à realidade, essa ideia é verdadeira. Assim são as ideologias. Resta saber, portanto, se uma ideologia é verdadeira ou não, ao invés de ser contra as ideologias. Durante 13 anos, pelo governo do PT, e muito antes, inclusive pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil foi submetido a uma verdadeira guerra cultural, fruto de uma ideologia igualitária, que parte de um pressuposto errado, que é o igualitarismo. Essa é a ideologia que deu no socialismo, que deu no comunismo, acredita que os homens são iguais em tudo, em absolutamente tudo, o que é uma falácia, é uma falsidade. Os homens são iguais em inúmeras coisas, e disso decorrem direitos iguais a todos os homens naquilo que lhes são iguais. Mas os homens são desiguais no que a filosofia chama de acidentes. Uns são mais inteligentes, outros são mais fortes, são mais capazes, são mais saudáveis. E disso, e do esforço pessoal que a pessoa empreende nos seus trabalhos, decorre naturalmente a diferença social, a diferença de classes. O socialismo nega o direito aos homens desenvolverem as suas potencialidades de forma desigual. Ele quer impor, através da força, uma visão igualitária da sociedade. Com isso, o socialismo nega a natureza humana, porque é próprio do homem querer progredir na vida. Através do seu esforço, do seu trabalho, ele quer mais, ele quer dar aos seus algo melhor do que ele recebeu. Isso é fruto da natureza humana, mas o socialismo desestimula isso. O que aconteceu na União Soviética, senão o fato de que as pessoas se fartaram de trabalhar para ganhar o mesmo do que aqueles que não trabalham ganhavam? O que estimula a pessoa a fazer um sacrifício de sair todo dia, às vezes no meio da chuva, na Rússia, no meio da neve, e fazer um trabalho pelo qual ela vai ganhar o mesmo do que um outro que fez muito menos do que ela ganhou? A pessoa perde o estímulo de trabalhar. Ela perde o estímulo para si e para a sociedade. Esse é um outro ponto importante que mostra a falácia e o erro do comunismo. Porque os homens, quando eles trabalham seriamente, enriquecem para si, eles enriquecem a sociedade. Porque todo o conjunto social se beneficia do trabalho de alguém que honestamente, pelo seu esforço, fez algo de bom. Ele estimula outros a trabalharem, porque ele recebeu uma recompensa. O trabalho dele foi recompensado através da propriedade. O que é a propriedade? Leão XIII, um papa da igreja, diz que a propriedade é o trabalho acumulado. Aquilo que eu trabalho, que é fruto do meu esforço e que eu consigo guardar, isso se torna a minha propriedade. Com ela eu consigo comprar coisas. Eu compro uma casa, eu compro um carro, eu compro um móvel, aquilo se torna meu. Isso tem muita relação com a natureza humana que quer ser senhora, quer ser dona desses objetos. Ele faz uma casa que é conforme o espírito dele. Ele compra um móvel que ele acha mais agradável. Tudo isso reflete a natureza que existe dentro dele. Quando o socialismo tolhe e corta o direito de propriedade, ele não está apenas desestimulando o trabalho, o que prejudica toda a sociedade. Ele está quebrando algo da natureza humana que é profundamente relacionado com aquilo que o homem é, a expressão de si mesmo nos objetos. Não foi por acaso, não foi por erro que o socialismo histórico não funcionou, que os países que implantaram o socialismo, que se diziam comunistas, levaram à miséria de seu povo. Essa miséria é uma consequência de uma doutrina, é uma consequência de uma ideologia.
Essa ideologia ela é falsa porque os seus pressupostos são falsos. Não pensem que Cuba é um fracasso simplesmente porque não há liberdade para a pessoa trabalhar e para acumular. Isso é bem verdade e leva ao fracasso econômico de um país. Mas muito mais do que isso, ela é fruto de uma mentalidade igualitária. Ainda que fosse possível ter riqueza, se essa riqueza leva à desigualdade, muitos dos seus líderes comunistas prefeririam que todos ficassem na miséria. Por causa dessa filosofia, o igualitarismo é uma cosmovisão do universo. A pessoa quer ser igualitária mesmo se ela está em cima. O problema não é econômico, é um problema filosófico, é um problema moral, é um problema de orgulho. O homem não quer aceitar a desigualdade que existe na criação. Esse é o fundo do problema do igualitarismo e que gera uma doutrina. Essa doutrina é o socialismo. O Brasil, com a graça de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, no último pleito eleitoral conseguiu se livrar de um partido que professava abertamente o socialismo. Agora nós temos que fazer uma limpeza ideológica. Nós não devemos ser contra as ideologias. Nós temos que ser contra as falsas ideologias. Nós temos que denunciar aquilo que está errado e lembrar a todos um princípio que jamais falha. Uma sociedade que se estabelece na seriedade, no sacrifício, no trabalho, no respeito aos mandamentos da lei de Deus, que sabe praticar a humildade acima do orgulho, essa sociedade ela tem futuro. Diz Nosso Senhor na Sagrada Escritura: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Que o Brasil possa buscar essa justiça de Deus e não o igualitarismo. Se você gostou do vídeo, assine o nosso canal, clique naquele sininho para receber as notificações. Uma boa noite e muito obrigado. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.